Manutenção de computador, o curso de manutenção de computador é uma área que está em crescimento, e muito. A gente vem observando aí na pandemia, né, graças a Deus, igual tá todo mundo sem máscara, eu retornei depois de mais 2 anos que eu fiquei sem ministrar curso, porque o nosso curso é presencial, embora a gente está gravando, a gente vai subir esses vídeos, né, para o site para vocês acompanhar. Faltou uma aula, a gente vai alimentar com conteúdos específicos para o pessoal assistir também. Então, assim, é o curso presencial, mas na pandemia não teve como ministrar aula presencial. Então eu fiquei 2 anos, em 18 anos ministrando curso, eu fiquei 2 anos parado sem ministrar aula. Exclusivamente por causa da pandemia e por não termos um sistema online, né? Pecamos? Não sei, não vejo assim o online só online. Tem um aluno nosso que fez o curso de notebook, ele teve uma mudança na empresa, ele ficou sem vir presencialmente às aulas, mas ele falou que estava acompanhando online, que é o Gervani, ele vai fazer o de computador também. Mas tem que ter esse contato com o professor, tem que ter essa prática, tem que sentir. Durante o curso eu vou separar alguns vídeos da própria turma de notebook para vocês verem a prática, essa necessidade do instrutor acompanhar ali os alunos e mostrar os detalhes, isso é importante, tá? Não sei se alguém acompanha no dia a dia ou faz algum curso online. Eu não sei como que é isso no dia a dia. Eu nunca fiz curso 100% online. Na época que eu fiz curso de informática, isso há 20 e tantos anos atrás, eu cheguei a fazer com fone de ouvido e interagindo com o computador. Então, o online, eu observei as pessoas quando... o curso é presencial? Sim, é presencial. Só que a gente vai disponibilizar esse conteúdo para reforço, mas o curso é 100% presencial. Dentro da minha didática de anos, né? Antes eu ministrava curso no SESC, a ICL funcionou o curso 8 anos no SESC, aí o SESC mudou o sistema de parceria, que tinham parceiros que ministravam cursos dentro do SESC, e aí tivemos que sair e a ICL veio para esse espaço, aqui já faz 18 anos. Mas antes de ministrar curso no SESC, eu ministrei em uma outra escola, tá? Então, assim, eu não abro mão do presencial, de ter esse contato com vocês, de orientar e mostrar detalhes na prática. Isso é importante, tá? O Cássio é o nosso veterano, é o mais velho da turma. Eu acho que você compete com o Gervani também. Mas, assim, é muito interessado o Gervani. Você tem que ver, assim, o interesse dele em querer aprender. Ele tem uma lan house em Paropeba. E ele falou, não, eu quero fazer os cursos para eu mesmo resolver os meus problemas, que é o mesmo caso seu. Exato. O Cássio tem gráfica e, às vezes, ele fica refém de um técnico ir até lá naquele tempo hábil que ele precisa. Eu quero resolver agora o meu problema. Então, assim, você ter esse conhecimento é importante. E a gente pega Lucas, olha o Lucas aí, Lucas e Lucas. O Lucas que trabalha em uma empresa, o Marcos Vinícius também, é Marcos Vinícius, né? Aos poucos eu vou memorizando o nome do pessoal, tá? Trabalha em uma empresa e a gente vê que esse segmento de informática vem crescendo muito. Não só a manutenção de computador, a manutenção em notebook, e tem um outro ramo muito importante também, que é o tráfego pago, que é propagandas no Google Ads, YouTube, Instagram.
Mercado Livre. Então, isso que eu estou passando para vocês é coisa que eu venho vivenciando e é importante aperfeiçoar também nessa área de mídias digitais. A ICL ela não tem curso voltado para isso, mas tem um interesse muito grande em profissionais dessa área, porque a gente tem muito equipamento que a gente vende, que a gente fotografa, que a gente divulga dentro do Mercado Livre. E eu costumo chamar isso do meu ouro. O meu lixo eletrônico é o meu ouro, por incrível que pareça, tá? No decorrer do curso eu vou levar para vocês conhecerem internamente, para vocês verem, né, essa meio que bagunça organizada, tá, gente? O espaço aqui não é muito grande, mas nós temos tudo em caixas de supermercado, onde nós temos tudo catalogado, fotografado e anunciado no Mercado Livre. Então, olha para vocês verem, eu comentei sobre o Mercado Livre, que é um nicho interessante, e uma área interessante em investir em mídias digitais. Aprender essa questão de como, eu vou fazer uma divulgação de um produto, eu vou fazer com que esse produto seja visto por mais pessoas. Então, tá vendo? Márcio, mas aí você vai ministrar o curso de manutenção, você está divulgando uma outra área para a gente, você vai perder o seu aluno para outra área? Não. Você pode sim fazer, né, curso nessa área que eu comentei, pode sim fazer no ramo de manutenção, porque você abre o seu leque. Vai ter períodos que manutenção vai estar fraca, mas você tem habilidades. Não, eu tenho os meus clientes que eu vou divulgar o produto dele nas redes sociais. Então você está aproveitando o seu tempo livre e fazendo mais dinheiro em outra área. Então não pode, hoje eu só mexo, quer ver? O Cássio, gráfica caiu muito, caiu o Cássio. Muito, mas muito mesmo. Principalmente por causa dessa era digital. Hoje as notas fiscais, eu imprimo pouca, aquelas, né, de nota fiscal, eu imprimo bem menos. A gente emite muita nota online. Nota na impressora, né? Na própria impressora. Então, assim, eu tô achando que o Cássio vai ser concorrente da ICL, hein? Mas não é. Tem um depoimento do Marcos Mafelli, que tem mais de 30 anos no mercado, e é isso que eu sempre prezei. Porque muitos alunos e parceiros da área falam assim, você é burro demais, você está criando um monte de concorrentes. Eu falei, não, estou criando parceiros para a vida toda. E esses alunos vão conhecer o método que o Márcio trabalha, o jeito que ele trabalha, e vão ser divulgadores do meu trabalho. E às vezes vai ter coisa que vocês não vão resolver, vão lá no Márcio para ele nos orientar. Então isso é uma estratégia também, sem eu saber. Mas é uma estratégia. E quando falam que eu estou criando concorrentes, eu não estou criando concorrentes. E o Marcos Mafelli é um grande parceiro da ICL. Ele traz coisas. E aí, nesse depoimento, vocês vão ver que interessante. Viu, Cássio? Você não vai ser concorrente, não, vai ser parceiro. E reforça isso mais, tá? Então, gente, tem mercado para todos, por incrível que pareça. O Márcio, ele já 18 anos, ele já começou ministrando curso, já começou na área de manutenção, logo em seguida já foi abrindo a sua loja, e vários funcionários que passaram pela ICL estão conectados à ICL. Ou que esteja trabalhando em uma outra empresa, ou que esteja trabalhando para ele mesmo. Então é super interessante. Nesse decorrer do curso vocês vão conhecer essa essência. Tá? Parece demagogia, mas não é. No decorrer vocês vão entender como funciona isso. Né? Hoje a ICL tem um parceiro que é o Vitor, PC Bacana, foi ex-aluno nosso, mas por seu mérito logo em seguida ele já tinha uma pequena empresa e foi crescendo. Tem um ex-funcionário meu que trabalha com ele, tem coisa que eles não resolvem, traz para mim. Tenho ex-alunos que trabalham na Digital Contadores, ex-funcionários que trabalham na InfoSpace e por aí vai. Então, assim, as coisas vão seguindo nesse ritmo, tá? Igual a gente conversou sobre o Alisson,
Foi o Alisson, né? Que mexe. O Alisson já foi aluno, chegou a estagiar com a gente. Então a gente vai dando oportunidades, as oportunidades vão aparecendo e é claro, vocês têm que estar abertos para isso. Tem que ter conhecimento adequado quando for solicitado, não só por nós ou por outros parceiros, estarem preparados, tá? É uma área interessante? Sim. É um investimento que vocês vão estar fazendo. Esse investimento vai ser desperdiçado? Nunca. Quando eu fiz o curso de manutenção de computador no Senac, em 1999, hein? Tem muito tempo, né? Muitos anos. Com Eriel, que trabalha hoje na transportadora Sete Lagos, ele ministrou o curso lá no Senac, tanto de redes, de manutenção de computador. Eu era sedento por conhecimento. Eu tinha minha cadernetinha e anotava tudo que eu tinha dúvida, no outro dia eu chegava. Então eles falaram, esse cara é chato, mas todo dia chega com aquele monte de perguntas. Mas é isso. O Marcos, no depoimento dele, fala isso. Não é veio para a aula hoje, o nosso encontro de 8h30 às 10h30, veio para a aula hoje, não é só no outro sábado. Começar a anotar dúvidas, tirar dúvida durante a aula, se teve alguma dúvida. Hoje é fácil ter um computador em casa para poder praticar. A gente tem muito lixo eletrônico, me empresta uma placa, empresta isso. Então é importante você estar em busca disso. Viu, gente? Não é só dia de sábado, de 8h30 às 10h30. Não. Então eu me baseio no jeito que eu era lá atrás. Eu era faminto por conhecimento. E foi uma área que me chamou muita atenção. E hoje eu vivo de informática, por incrível que pareça. Tá? E as pessoas têm que, hoje, né, Cássio, ter 2 profissões ou até mais. O mercado está muito volátil. Ele está mudando muito rápido. Você imaginava, Cássio, que a gráfica poderia ter uma queda que teve? Lá no início, imaginava? Eu não imaginava não, tanto que eu estou mudando de ramo. Eu estou passando para serigrafia. Bom. Produção de camisa, né? Bom. Você faz camisa? Então não vamos fazer camisa com o Cássio da turma. Para nós aí, gente. Mas mudou demais, viu, Márcio? Mudou. E igual você falou, estava lá, você começa no ramo e vai no mesmo segmento, você vai mudando, você vai achando as possibilidades. Eu lembro que eu comecei, né, além de computador, e a gente vai ampliando. Comecei a mexer com recarga de cartucho, toner. A gente tem que ir vendo o que está acontecendo com o mercado e se adaptando ao mercado. Tá. Só que eu vi que, não, vamos modificar um pouco. Dá muito trabalho. Lá mexe, né, com cartucho. Mexe, sim. Dá trabalho demais. Nossa, o retorno e cliente precisa. E eu não larguei o cartucho toner. Comecei a focar em reparo de placas de notebook. Isso em 2000, quando eu vim para cá, em 2012, quase 2013, eu fui para São Paulo fazer um curso de notebook. Reparo de placa em note. Falei, não, vou abrir o meu leque. E aí... Eu acho que é uma boa justamente essa especialização, porque aqui mesmo, lá na loja, a gente mexe. Por exemplo, assim, chegou um notebook lá e precisa de um reparo de placa. A gente não faz lá. A gente traz aqui, né, o serviço aqui, a gente... alguma coisa de eletrônico, por exemplo, tem um Ricardo lá. Sim, que mexe com impressora, tudo. Mas essa especialização, saber, porque às vezes é igual telefone. Eu estou mexendo com o telefone também. Eu faço um curso na área de telefone, mas eu ainda estou no início dele ainda, e ele é online. Por isso que eu nem tinha comentado aí que a experiência... Mas o que acontece? Telefone mesmo, por exemplo, assim, dependendo do técnico que você levar, tem gente que está no mercado aí há uns 3, 4 anos, talvez até mais. Você leva lá, o cara só sabe trocar a tela. Aí, por exemplo, assim, você compra um telefone de 2, 3 mil reais e leva, o cara olha, aí não é a tela, por exemplo, alguma coisa assim, não aprofunda e fala assim, não tem jeito.
não se especializou. Aquele que você leva, o cara já fala assim, não, aqui ó, tá aqui, é tanto, pode fazer o serviço, já resolve o seu problema, já. Entendi. Queira ou não queira, você sempre vai estar lá, você sempre vai voltar, porque é umas coisas, é caro isso, assim, dependendo do que você for comprar. Tem telefone que você compra ele de 500, mas hoje em dia o pessoal tem telefone de 3, 4 mil, mais do que esse valor. Notebook também é a mesma coisa. Então a especialização, igual você comentou, ela é importante. E aí eu fui observando. Aí eu saí dessa parte de toner e de cartucho e foquei em Note. Antes eu fazia visita externa, hoje eu não faço. Então aí eu fui criando parceiros do ramo que eles trazem para mim para eu reparar em placas. E o nosso atendimento, ele não é só aqui, em Sete Lagoas. A gente atende o Brasil todo via Mercado Livre. Então, com a pandemia, esse segmento ele cresceu muito e por ter fechado empresas que foi obrigado a fechar, né, por questões de saúde, em Minas Gerais foi uma das últimas que foi fechar, ter o lockdown 100%, mas o setor de informática podia trabalhar ali com meia porta aberta. Mas por a gente já ter anúncios de reparo de placas e carcaça no Mercado Livre, começou a aparecer equipamento, vocês não acreditam. Eu estava recebendo em média 60 notebooks por mês do Brasil todo. Então foi lá em cima. E não só o reparo, mas venda de peças. Triplicou o serviço de vendas de peças, que eu vendo seminovas, né? A gente compra notebooks, olha as peças que dá para retirar e a gente anuncia essas peças. Então, assim, nós tivemos uma elevação de cliente muito grande nesse período pandêmico. Então, foi muito interessante para a marca ICL ser reconhecida. Então, a gente tem ainda um volume muito grande de serviço. Caiu? Caiu. A pandemia, né, estabilizou, as empresas foram reabrindo, então a concorrência aumentou. Então teve uma queda? Teve. Mas como o nosso leque é aberto, eu presto serviço de reparo de placas, de PC, de notebook, de carcaça. Tenho clientes não só aqui quanto de fora também, aí se mantém isso. Mas eu vejo segmentos do setor de informática falando, está em queda, temos uma queda. Mas essa queda é o quê? Está voltando ao estado que era. Não é que está parando de ter serviço, mas que teve uma evolução muito grande de serviço. E aí quando tem uma queda você nota, está estranho, está caindo da anormalidade de serviço, mas está estagnado. Tá? E agora com mais visibilidade. Com mais visibilidade. As pessoas hoje sabem que precisa ter um equipamento de informática. Tá? Então, gente, durante o curso a gente vai conversar, vai ter os períodos, falar sobre mercado, sobre isso, tá? Porque a gente está fazendo só uma explanação geral. Vou comentar tudo que a gente vai ver durante as aulas, vou conhecer cada um de vocês, saber o interesse que cada um tem dentro da área, o que enxerga lá na frente. Eu tenho vontade de trabalhar, não, é só curiosidade, igual o Cássio falou, Márcio, eu não vou ser seu concorrente, eu quero resolver, Cássio, você não é meu concorrente, é parceiro, e é assim, mas trabalha há vários anos nessa mentalidade, parceria. Tá? Então eu vou conhecer um pouco de cada um. Vamos começar com a Miriam, né? A menina na área. É uma área que as mulheres, ela viu. Eu te mostrei a Júlia, né? Já eu vou chamar a Júlia e o Enzo. A Júlia, desde os 14 anos que trabalha com a gente, e formata, e desmonta, e monta, e faz tudo. Tem espaço para as meninas, né? Meu nome é Miriam. É Miriam? Eu falo Miriam. Tenho 22 anos, tenho uma empresa de serviço de transporte. O interesse pela manutenção de computadores é mais para poder abrir uma outra porta, para ter assim, uma segunda renda e poder resolver os meus problemas também. Isso é bom, né? Ter problema. E sempre vai ter.
Sabe por quê? Porque o computador sempre tem problema. É software, vírus, é o usuário. Então, assim, por incrível que pareça, a gente vai conversar sobre isso, mas eu incrementei dentro desse curso o gravador de BIOS, porque o BIOS, CMOS, ROM, estamos falando desse chip. CMOS é a família complementar metal óxido semicondutor. BIOS, Basic Input Output System. ROM, memória somente leitura. Então tudo está falando que normalmente a gente chama ela de BIOS. Ali dentro desse chip que a gente vai conhecer, que a gente vai remover, que a gente vai levar para a gravadora para fazer a regravação dele, tem um software. O setup, que é o que a gente vai interagir com ele. A gente precisa, no curso de computador, a gente trabalha muito com setup, com erros de setup, com configurações de setup. E eu venho observando grande parte dos notebooks que você liga ele, olha o termo, ligar, armar, acender o LED. Então isso são detalhes que a gente, quando estiver conversando ao telefone com o cliente, liga aí para mim, para o cliente o ligar, ele apertou o botão para ele e já ligou. Ele só se define, apertei, ligou. Você tem que filtrar isso do outro lado da linha. Acender um LED? Não. Então, breca e começa a pegar mais informações. Senão ele lá do outro lado da linha vai te passar informações e vocês vão ficar vagando, sem chegar a solução nenhuma. Mas o ligar, o acender o LED e não mostrar a imagem na tela, pode ser diversas coisas. Mas o que mais acomete esse tipo de defeito, BIOS, por incrível que pareça, em notebook. E em computador está mais comum. A BIOS, ela está muito trabalhada hoje em dia. Ela está evoluída, você não altera muita coisa dentro do setup igual alterava, mas ela está muito suscetível ao erro. Não sei falar para você se isso modificou a estrutura física da CMOS ou é a programação interna. Um desligamento incorreto pode afetar a programação interna da BIOS. Tem outro ponto. Eles evoluíram tanto essa questão da BIOS que você faz atualizações automáticas da BIOS. Não sei se alguém já pegou, foi baixado, está sendo feito atualizações. E ali, ele atualiza a BIOS. Está demorando a reiniciar, está uma tela azul, normalmente é tela azul, em vez de mudar a cor, porque todo mundo acha, a tela azul é só tirar da tomada e ligar de novo. Desliga. Ele no processo de regravação, de atualização da BIOS. Se você desligar, acabou. Sabe o que é a BIOS? Imagina. Você levou uma queda, bateu a cabeça e teve uma falha no seu cérebro. Você pode ter dificuldade de andar, pode ter dificuldade de fala. Então a BIOS é isso, é tudo que você aprendeu. A BIOS é uma programação que vem de fábrica. Você liga o computador, ela começa com os processos automáticos de reconhecimento, chamado de Power Test. Esse Power Test, um checklist, ele verifica USB, verifica conexões, tem máquina que te dá um retorno, o teclado não está encaixado, ele te dá uma mensagem. A BIOS está fazendo esse processo, a detecção de memória, e ele vem com todas essas informações. Se ele perdeu essa programação, você liga o computador, ele não vai para frente, ele não vai mostrar a imagem. A BIOS, para vocês entenderem, é antes do HD ser inicializado, é antes do boot, desse pontapé, dessa partida de inicialização. Então eu não entendo nada de carro, eu coloco a chave, ligo. Só que girou e girou, tem um processo por detrás. Girou, o mecânico não deu partida, você gira e fica lá, só de ouvir o mecânico fala, não, motor de ar, isso, é vela, não tem um conjunto de coisas que podem ser? A BIOS é isso também. Vou desligar também a BIOS, desliga primeiro? Não. Ligou o computador, mostrou a imagem, vai mostrar a imagem, a BIOS já está naquele processo.
Bootou, o que é bootar? Inicialização do Windows. E lá no HD, pegar os arquivos do Windows e carregar para a memória RAM. A BIOS sai de linha. Ela fica fora de plano aí. Aí, por exemplo, vou mandar desligar? A BIOS não está nesse processo. Tá? O grande risco de corromper BIOS numa atualização, no ligar e desligar aquele início ali que ela está em operação. Tá? Data e hora é um grande exemplo de BIOS. Data e hora está atrasada. Já observaram isso? O pessoal sabia que na placa-mãe tem bateria? Aqui. Alguém tá vendo bateria aqui? É redonda? Tá vendo esse soquete? Pega uma placa aí pra mim, por favor. Uma placa mãe. Aqui, ó. Aqui de baixo, aqui. Pega essa vermelha aí. Essa é a de nós. Não, mas aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Bateria de BIOS. Interessante. Qual a função da bateria de BIOS? Manter os dados do setup atualizado. Manter energia para o chip, a memória RAM, o chip de BIOS e o CMOS. Você desliga o computador, essa bateria mantém os dados do setup atualizado. A data e hora começou a atrasar. Bateria da BIOS. Pode acontecer alguma coisa com essa bateria? Perder? Sim, o tempo. Quanto mais tempo o computador ficar ligado, mais tempo a bateria vai durar. Quanto menos tempo o computador ficar ligado, ela vai perder sua carga. Porque quando o computador está desligado, ela está mantendo os dados do setup atualizado. Quando o computador está ligado, não usa a energia dela, usa a própria energia ali que está em uso da fonte, aí não gasta. Mas em média uma bateria de BIOS dura 5, depende de fabricante, depende desse equipamento, se ele fica muito tempo ligado, tá? Então a bateria de BIOS é essencial para alguns detalhes que a gente vai aprender na aula. Resetar. O que é resetar a bateria de BIOS? Coloquei uma senha na BIOS. Quando eu falar BIOS, gente, a gente estende para setup. BIOS é um conjunto ROM, CMOS, BIOS. Estamos falando do chip propriamente dito. Mas que lá dentro tem um software gravado, tá? O resetar uma senha da BIOS. Colocou uma senha no setup. Então, o setup está onde? Dentro do chip da BIOS. O setup é o software que a gente interage, tá, com ele. O Windows é um sistema operacional. Um software que nós interagimos com o Windows. Mas por detrás do Windows tem o hardware, não tem? O equipamento, o físico. Você interage. Eu vou mudar uma programação fisicamente. Não, um usuário normal não faz isso. Você interage com quem? Com o software, o sistema operacional. Você tem uma impressora, você vai imprimir, você não usa um software de interação, abriu o Word, vai lá imprimir, não é isso? Eu vou escanear, tem um software de escaneamento, não é isso? Você vai... eu poderia fazer isso por linhas de comando? Quem tem habilidades em programação conseguiria. Mas para facilitar o nosso dia a dia tem um software. Por detrás do setup tem linguagem binária. Um profissional da área vai estruturar aquilo e ele consegue interagir. Então quem é evoluído nessa questão de programação, entende de Linux, usa muito o comando cd, espaço, ICL. cd, md, espaço, ICL. E por aí vai. São linhas de comando. Mas o que acontece que veio facilitar o nosso dia a dia? Você usa o mouse, clica para facilitar. Para o nosso trabalho, facilitar a nossa vida. Tá?
Então isso a gente vai entender passo a passo a questão de BIOS, setup, regravação, resetar. Programação, linha de programação, é cursos à parte, tá, gente? Trabalhar com linguagem. CMOS quer dizer o quê? CMOS faz referência a BIOS. É porque tem gente que fala assim, BIOS, a CMOS, porque lá nos primórdios, né, É a mesma coisa. é a mesma coisa. Só que o CMOS fala do silício, do chip, fisicamente. Complementar, metal, óxido, semicondutor. São as iniciais. Mas nas placas antigas a gente vê lá CMOS, que é BIOS, tá? Que é denominado como memória ROM. A BIOS, igual o senhor havia dito, né? Quando ele está atualizando a BIOS, o usuário pega, desliga e corrompe a BIOS. Sim. Então quer dizer que a máquina não ligar pode ser um problema da BIOS que identifica o hardware? Sim, porque ela faz esse checklist. E nesse processo, que é uma linha de programação de linguagem de máquinas, zeros e uns, nessa checagem ela não avança, ele não vai dar imagem. Tá vendo a BIOS? Quer ver um outro exemplo? Para vocês não ficar preocupados já no primeiro dia, tá, gente? Que a gente vai destrinchar isso. Tá vendo isso aqui? Memória RAM. Memória RAM de PC. E temos as menores, memória RAM de Note. E aí eu tô com borrachas. Não sei se o pessoal, os mais atentos, às vezes observam. Borracha. Memória RAM. E lembra da BIOS memória ROM? ROM define memória somente leitura. RAM, Read Access Memory, memória de acesso e leitura. Então, BIOS, memória ROM e CMOS é a mesma coisa, tá? Quando usar o termo BIOS, CMOS, ROM, estamos falando... Deixa eu pegar aqui para vocês verem uma placa que tá... Pega uma outra. Mas por que você não achei aqui? Mas pega uma outra. Porque a gente tira o chip de BIOS para gravar. A gente tira o chip de BIOS para usar em outra placa. Porque o chip de BIOS hoje está muito comum. Essa aqui também. Está muito comum o chip de BIOS, o físico, o CMOS, queimar. Está muito comum hoje em dia. Tá vendo esse socketzinho? Isso aqui é um chip de memória ROM, CMOS. Isso, memória RAM. Essa outra, aqui. Isso a gente vai detalhar na aula de BIOS, tá, gente? Tudo que eu tô comentando aqui é só para convencer vocês a continuar no curso, tá? Quando você fala assim, você tem que ter um pendrive bootável. Sim. É uma BIOS que tem que ter nesse pendrive? Não. O pendrive bootável, ele tem uma estrutura de programação interna nele que ele torna aquele dispositivo bootável. O que é um dispositivo bootável? Ele é diferente de um arquivo convencional. Uma foto, um arquivo de música. Ele vai ter arquivos de lotes, arquivos que foram programados, que quando você insere numa USB e vai lá no setup, ó, o setup. Quando eu falo setup, o pessoal já dá um start, né? O setup fica na onde? Não, mas ele está armazenado na onde, o setup? Tá, na placa. Mas dentro da BIOS. Então, tá vendo a gente entendendo igual eu falei, eu giro a chave pro carro da partida, mas eu sei que tem um monte de coisas que é muito fácil. Girar a chave, ligou, pronto, já liguei meu carro, já vou andar, tá tudo muito lindo. Mas o que acontece antes? Então a gente vai entender isso. Você falou placa-mãe, mas eu fui além. Na placa-mãe, mas na onde? BIOS, no chip de BIOS. Podemos falar chip de BIOS, sim. O técnico vai entender. Mas lá atrás, quando eu trouxe uma placa aqui da época dos primórdios, para vocês verem, o Márcio trabalhou com isso.
Eu cheguei a limpar, desmontar e montar, mas era isso, 286. Esse aqui, ele está sem o... É um 386. Processador 386. Isso aqui é o banco de memórias. Está sem a memória, usa a memória sim. A gente vai entender sobre as memórias. Vou rapidamente, né? Quando a gente for ver memória, eu vou falar, ó, gente, vocês tiveram oportunidade de uma memória sim. DIM SD-RAM, DIM DDR, aí veio DDR1, 2, 3, 4, tá vendo a evolução toda? Mas antes era isso. Gente, 386, 40 MHz. Os processadores hoje trabalham a 3.000 MHz. Então tá vendo? Ou 3 GHz fazendo, né, essa fração aí. Mas tá vendo a evolução? Como que foi? Então, sempre eu gosto de mostrar, como irei mostrar, isso para vocês viajar mesmo aqui. Eu não tive a oportunidade de gravar um arquivo no disquete 5/1/4, disquetão, o flexível, mas eu já desmontei equipamento com isso. Mas a gente já estava na evolução do disquete 3/1/6 polegada. Cássio com certeza deve ter gravado arquivo na mídia de disquete. Eu cheguei a gravar arquivo nesse tipo de mídia. Aqui. Eu cheguei a gravar, cheguei a formatar, mas eu guardo, porque daqui uns 30 anos, até lá eu vou estar quase 70, isso aqui eu vou vender caro, porque vai ser relíquia. Um cliente trouxe para mim isso aqui, falou, eu vi que você gosta muito, eu trouxe para você. Eu falei, vou guardar, vou mostrar aos alunos, porque é história. Mas sabe qual que é a capacidade de armazenamento? 1,44 mega. 1, hoje a gente tem pendrive de 64, 128 GB de tera, 2 teras. Então tá vendo como que foi a evolução? Então quando a gente liga o carro, acontece muita coisa. Antigamente ligar o carro tinha alguns problemas, né, Cássio? Hoje você liga o carro pelo celular. Tecnologia. Comando de voz. Mas antigamente tinha que fazer algumas coisas, né, Cássio, para ligar o carro. E ao ligar tinha que ficar ali um tempo acelerando. Então viu como que evoluiu e que mudou as coisas? Então a BIOS, a gente vai entender sobre BIOS, o chip, né? A gente vai remover esse chip, a gente vai regravar esse chip, que é algo que vem acontecendo e muito. Tá? E a gente vai entender esse processo todo. Aí quando eu falo de memória e comparo o apertar o liga e desliga e não mostrar a imagem na tela, pode ser BIOS? Pode. Hoje está mais comum de ser BIOS? Está. Mas pode ser a memória RAM? Pode. O seu computador, a sua mente, o seu software, o seu setup, ele não funciona, você não funciona se a sua memória não estiver em perfeito estado. A gente tem essa situação da memória RAM. O computador não funciona sem memória RAM. Ele pode armar. Lá, aquela historinha, conversando com o seu cliente, falou, aperta o botão, liga e desliga, apertei. Acendeu algum LED? Por que perguntar se acendeu algum LED? Porque às vezes não tem energia na casa. Pode acontecer. E aí você tá lá, faz isso, tira a bateria, faz isso, desconecta os cabos. Mas você não filtrou. Às vezes está sem energia na casa. Então, por isso, perguntar, acendeu algum LED? É importante. Viu? Acendeu. Então tá bom. Então ali você já tem um norte. Pode ser BIOS? Pode. Acontece com uma certa frequência? Sim. Mas eu vou preocupar com a BIOS agora? Não.
Porque às vezes o Cássio pode me ligar, ele não tem tanto conhecimento, mas eu posso confiar que ele consiga fazer algo que a gente, por telefone, vá resolver esse problema para ele. Eu vou falar, Cássio, vamos fazer alguns testes. Você vai abrir, aí ele abre, vai relatando. Você tem que entrar, tentar teletransportar para lá e não deixar passar nada batido. Abriu, como é que tá aí? Ah, tá cheio de teia de aranha, tem um rato morto aqui do lado e tal. Você vai entendendo a história. Gente, pode acontecer de ter bicho morto. Entra, consegue, não um rato, né? Mas barata, essas coisas acontecem. Ele te falar dessa sujeira é importante. Por quê? A memória. Não, mas o meu computador eu desligo ele, eu coloco capa nele. Antigamente usava-se capa e aí viu que não resolvia usar capa. Porque quando você usa o computador, você tem que tirar a capa. Você não pode tacar a capa nele. Ele vai superaquecer. E quando ele está em uso ali, vai entrar poeira. Mas, gente, não é a poeira, liguei hoje, não. É depois de um tempo. Estava mexendo com obra. Vai acomodar mais poeira. E por incrível que pareça, não é o Márcio que aprendeu isso, criou, o passar a borracha. Isso é de muitos anos. O Márcio ele pode ter melhorado e ser incisivo nessa questão de limpar a memória como outros não são. Porque chega equipamento de outros estados, notebook, que a maioria é só note, que vem de fora. E o Márcio pega a borracha milagrosa dele, mas não é a borracha milagrosa dele, ele sabe que tem que passar firme. Deixa eu jogar aqui a imagem aqui. Ele tem que passar firme. Tá vendo esses contatos dourados? Isso a gente chama de trilha. Contatos, tá? Terminais, como Stephanie gosta de falar, né, Diego? Terminais é mais bonitinho, tecnicamente. Esses contatos dourados, eles estão interligados com capacitores, transistores, ou seja, vocês entenderem que o que está circulando aqui internamente? Energia. Energia. O cérebro, pulso elétrico, não tem no cérebro? Quem entende um pouco a mais aí? Essa comunicação interna? Energia. E aí, quem desenvolveu o computador, que não foi o Bill Gates e nem Steve Jobs, mas quem leva a fama dos criadores é Bill Gates, Steve Jobs, não, é os caras que eles criaram um sistema de interação com o ser humano anormal, que você interage, que você utiliza de uma forma muito fácil. Essa questão de energia elétrica, esses contatos dourados aqui, trafega energia. Para trafegar energia, quem está em contato, aqui no caso, a gente chama de slot de memória, onde encaixa a memória. Se tem sujeira, igual essa memória está muito suja. Quer ver? Dá para ver? Tem um lado dela aqui que está bem escuro. Essa parte assim, mais escura. A hora que eu limpar, a gente vai observar. É como se você passasse uma poeira ali. Só que ali é pior, vai virando uma crosta. E vai grudando, que é a umidade, poeira, e vira uma crosta. A energia vai passar corretamente? Não vai. É como se fosse uma mini oxidação. Se eu pegar um fio e meio que danificar, deixar ele queimar um pouco, aquela energia ela vai circular de forma incorreta. E a gente falando de 127. Aqui a gente está falando de
Padrões antigos, 3 volts. Padrões atuais, 1,2 volts. Então é menos energia. Então qualquer obstáculo que tiver, essa energia não vai trafegar corretamente. Essa energia lá no final, na ponta, ela é transformada em binários, em informações. Mas até ter o software, os dispositivos que fazem essa comutação, é físico, energia pura. E se o slot tem algum impedimento, ou se esses contatos têm impedimento, essa energia não vai circular. Se ela não circula, o equipamento não funciona. Então agora vocês vão entender. Só isso que eu vou falar com vocês agora já vale a primeira mensalidade do curso, por incrível que pareça. Gente, então esses contatos aqui, aí a técnica da borracha, tem gente que aprende, só passar com medo de, vai danificar, vai arrancar essa tinta. Não, isso não é tinta, isso é cobre, é resistente. E está muito bem soldado nesse fenolite, que é esse material de placa de circuito impresso. Então, ó, o passar aqui não é passar assim, memória, é isso aqui, ó. Segurar firme, passa firmemente de ponta a ponta e repetindo. Não é, passei aqui, deixo o meio porque tá limpo. Não. Fiz um lado, vira o outro, do outro lado tem contatos que vai trafegar energia, passa de ponta a ponta, quer passar firme. Pincel, pega um pincel aí para mim, por favor. Pincel antistático, vou apresentar para vocês para tirar esses pedacinhos da borracha. E o Márcio incrementou com segurança o álcool isopropílico, não pode ser álcool lá isso aqui costuma entupir. Aquele álcool comum, porque esse aqui, ele evapora muito rápido, ele tem a concentração em água nele é baixíssima, então ele evapora rápido para não deixar oxidar, tá? Porque essa mistura de água e o equipamento molhar pode oxidar. E o álcool, ó, reforçar. E eu fiz isso com o equipamento dele. Aqui, ó, segura de um lado e outro, molhou o álcool e passa. E funcionou. E aí eu brinquei com eles. Eu falei, gente, tem que ter um carinho, um cuidado, mas aqui é resistente. Olha aqui. Olha. É resistente, mas não é para fazer isso com a memória de vocês não, tá, gente? Porque é só para mostrar que é resistente. Enverga, mas não quer. Mas ouviu esse estralo? Esses chips aqui é onde armazena as informações. E a memória RAM, Read Access Memory, ela é volátil, ela só armazena enquanto houver energia elétrica. A hora que você desliga o computador, o notebook, que a dinâmica é a mesma, ela perde essas informações. Esses estalos que deu aqui por debaixo desse chip tem microbailins. Isso aqui, ó, também não é para comer não, tá, gente? Eu vou passar, é só para olhar. Isso aí é a base de estanho. É uma solda que é o fio de solda que a gente usa para estanhar, para soldar componentes, mas ela está no formato de bolinha, que chama de BGA, microesferas. E esses chips aqui embaixo tem essas microesferas mesmo que faz o contato do chip com os terminais aqui, tá? Então, o fazer isso e esse estralo que dá, ele pode ter trincado essas microesferas. E isso traz problema. É resistente? Vocês vão fazer esse processo, mas depois não faz isso aqui não, tá? Pelo amor de Deus. É que eu só quis mostrar a resistência que é, tá vendo? Que vocês não precisam ter medo de fazer isso, ó. Olha a mão.
apoiando para não deixar envergar? Técnica. Repassando para vocês e depois pincel, passei borracha, pincel, o toquinho milagroso e o álcool. Gente, o que chega de coisa de fora e que é isso, vocês não acreditam. E que talvez foi em uma outra empresa e que o pessoal mexeu, mudou, regravou, fez tudo certo, tá tudo pronto. Só que o computador funciona sem memória? Não. Você liga, ele vai armar, ele vai acender o LED, mas não vai dar imagem na tela. Porque o processo é o quê? BIOS, processador, a placa, né? Não precisa nem falar, placa mãe. Aí vem BIOS, o chipzinho, que é soldado na placa, ou de encaixe, antigamente era encaixada, que a gente consegue remover, hoje vem soldado, memória, processador. O dar imagem na tela, viu, Cássio? O mostrar imagem, eu preciso do HD? Eu preciso do Windows? Não. O ver imagem na tela só ali já é um passo. O teu Windows é você saber dirigir. Eu vou saber ligar o ônibus. Liguei. Agora, às vezes eu não sei, tem uns ônibus marcha igual carreta, tem uns negócios meio estranhos que falam, tem 20, 16 marcha, tem que apertar não sei o que, tem... Tá, eu vou saber ligar. É igual aqui, o ligar e dar imagem é o primeiro passo. Agora, o entrar no Windows é o segundo passo. É o HD que foi reconhecido? É a sequência de boot que está errada? É o Windows que corrompeu? Então a gente vai entender essa dinâmica. Mas para eu voltar lá a historinha, para orientar o Cássio, eu vou pedir o Cássio, pega lá o secador de cabelo da sua esposa, porque não vai ter o Master Sux. Um secador de cabelo dá no frio, tá, Cássio? Marca lá tudo no frio para não gastar energia, sopra para tirar aquela poeira do meio do caminho, porque ó, quer tirar a memória, se tiver cheio de poeira, vai descer mais poeira para o slot. Olha como que o slot é. Dá para ver como que é? Mas tem placa aí embaixo também. Tá vendo como que o slot é? É uma conchinha. Vai acumular a poeira toda. Então ele soprar ali, antes de remover a memória, ele já tira do caminho. E aí, eu vou falar, Cássio, tira a memória. Tirou a memória. Tem uma borracha? Ele vai rir. O que esse cara quer falar? Ele tá me pedindo borracha? Tá achando que eu tô com algum problema? E não é. É isso. Um pincel. Tem um pincel antistático. Ele vai ter pincel antistático? Não vai. Mas pincel antistático, o Márcio falou que tem que usar. Gente, a forma como ele é feito. O que é uma estática, energia estática no seu corpo? Chegou, tomei um choque. Isso é energia estática. É o acúmulo, umidade. Tem época que a umidade está volátil demais, a gente acumula mais energia estática. Em tempo frio, encosta na maçaneta. Quem não tomou choque? Mas esse choque, Márcio, agora aí, chega em casa, vai mexer no computador, veste uma roupa lá, vai encostando e tudo, a mãe vai achar que é doido. Gente, só de encostar aqui, se você tiver com energia estática acumulada, já vai descarregar no próprio metal. Viu? Ok? Corre o risco de queimar? Corre. Chances? Pequena. Muito pequenas as chances de queimar, mas pode acontecer. Mas só de você encostar aqui já ajuda. Tá dirigindo? Aquele atrito, o estofado, ajuda a acumular energia estática. Banco de couro ajuda a acumular energia estática. Esse atrito, né? Mudar a marcha e tudo. Quem já viu criança, uma vez eu vi os meninos descendo naqueles balão, tipo escorregador, só que é um balão, os meninos descalços, eles desciam
e caiu no chão gritando. Eu falei, gente, isso deve ser ruim demais. Aí os meninos, sobe rindo e desce gritando. Alguém já presenciou isso? Eu presenciei isso uma vez. Aí eu falei, aí tá dando choque. Então era o quê? Tava todos descalços, desciam. Esse movimento, que era inflável, né? Escorregador inflável, ajudava a acumular, aí o tempo também foi propício. Eles já caíam gritando. Colocou meia, ajudou. Já não teve problema. Então, esses atritos. Então, se você tem pessoas que têm facilidade em acumular energia estática, tem que ficar atento. Tem a pulseira antiestática, tem ela sem fio e tem ela com fio. Com fio você pode, depois tem até um aqui, eu vou mostrar para vocês. A sem fio, tem ela assim, ó. Você coloca ela e trava ou na manta antiestática. Essa manta é antiestática. Você pode travar ela para manusear. Então ela vai descarregando o tempo todo. Isso quem tem facilidade em acumular energia estática, tá? Quem não tem, vocês vão ver o Márcio com isso. Não. É ideal para quem tem essa facilidade, sem sombra de dúvida, tá? Ah, mas tem ela sem fio. Só que a sem fio você tem que ficar atento, porque o resistorzinho que tem dentro dela um dia pode dar problema. E você está usando e ela não está mais descarregando essa energia estática. Sem fio que eu falo, ela não tem isso aqui, o cabo. Ela é assim, tem tipo um reloginho aqui, mas tem um circuitozinho ali dentro, tá? Mas não precisam preocupar, só de manter esse contato já ajuda a descarregar a energia estática. Então aí, Cássio, eu vou pedir para você fazer isso. Limpar. Soprar o slot antes de encaixar a memória. Por quê? Se ele joga o ar antes, limpa, mas se lá dentro daquela cavidade estiver cheio de poeira e a hora que ele encaixar, pode dar problema. O problema que eu falo pode isolar os contatos de novo. A gente tem uma técnica que eu uso o termo desoxidação ou higienização da placa. O que é? Isso vocês vão aprender. Lavar a placa. Vai, Márcio, você falou que não pode molhar, você falou que tem que ser álcool isopropílico, porque não tem quase nada de água, porque evapora rápido e não vai oxidar. Porque a água, os minerais, ajudam nesse processo de deteriorização do cobre, metal, e por aí vai, esses condutores. Você falou agora lavar a placa. Lavar a placa. Quem observou que tem um forno ali? Gente... E esse forno, desde que eu vi, porque não tinha um lugar para eu colocá-lo, por quê? A gente lava a placa e seca no forno elétrico. E assim, quando está secando, sobe um cheirozinho, porque está esquentando os componentes, então eu não posso colocar ele lá dentro. Daí fica aqui fora. E vocês vão ter visto esse forno. Interessante, você viu? Também não? Logo na entrada lá, do lado, você sai assim, tá uma cadeira e tem um forno. Então, eles nunca vão roubar esse forno. Teve um andarilho, mas isso aqui é para descarga? Falei, não, né, não. Só um até hoje, até tá bem escondido. Mas ele não tá bem escondido, é porque às vezes a gente não observa, né, os detalhes. Mas o que a gente faz com esse forno? Eu vou passar a litragem desse forno, a potência desse forno. Porque essa técnica ela não é só usada em placas de PC, é usada em placas de NOT, e não só para desoxidação de placa, quanto também para reflow, que é uma técnica, lembra que eu comentei disso aqui, ó, as microesferas que podem trincar, ou às vezes perder o contato. A técnica do reflow é a gente lava a placa, joga no forno, dá uma secada nela e joga um fluxo de solda, no caso de chips, chip de vídeo que tem integrado, que costuma apresentar esse defeito, a gente joga e leva ao forno. Então tem uma técnica que a gente reaviva essa solda, remolda essa solda que está com fissuras pequenas.
Então, o fluxo, ele reage com a solda. Quando nós formos mexer com ferro de solda, que eu incrementei também nesse curso, a gente vai conhecer produtos, por exemplo, salva-chip, malha dessoldadora e o fluxo de solda. O tirar um componente, Cássio, você já chegou a mexer com ferro de solda? Alguma vez? Não. O tirar um componente, você vir só com ferro de solda e o sugador de solda, ele não remove assim rapidamente não, mas a gente tem produtos, o fluxo de solda ou salva-chip para interagir com a solda, ela amolece mais rapidamente a solda e você tira com mais facilidade, tá? Então esse fluxo de solda usando a técnica do forno, não fui eu que criei, isso existe, mas eu pratico isso. Tem muitos profissionais da área que não praticam porque acham que não dá certo. Então assim, a placa ela fica, vira outra, fica mais viva. A solda fica brilhando, tá? Então isso é uma técnica interessante que a gente vai aprender a utilizar, tá? Então a Miriam, você é o? Matheus, você já trabalhou? Pode, se você quiser. Você viu como ela falou? Bonito, né? Isso é bom. A gente acha assim, igual eu fico observando. Você tem 16, né? 15. 16. 21. Tem cara de 16 também. Tá novinho. 16. Então a média. Antes eu tinha alunos, igual tem um depoimento do Felipe. O Felipe começou a fazer curso na época do SESC com 13. Mas o Felipe é um cara excepcional, trabalhou anos comigo, hoje faz engenharia lá em João Molevade, engenharia de sistema. Ele que desenvolveu muito o site da ICL, ele que desenvolveu os vídeos. Aí o pessoal vai entrar depois e observar os vídeos da ICL. O Mercado Livre foi assim, a gente começou eu dando ideias e a condução. Então é um menino fora da caixa. Ele vai falar com vocês também. E ele começou com 13 anos, com 14 anos ele começou a estagiar. Com 16 eu fiz o contrato do CAA, que é um contrato para estagiário, e com 18 eu assinei a carteira dele. Ele ficou até os 24, aí ele passou em engenharia e foi para lá. Mora lá, está trabalhando, está dando curso lá de manutenção de computador, um projeto do governo lá em João Molevade. Parece que é uma extensão da faculdade de Ouro Preto, uma coisa assim. E nas folgas, quando ele está aqui, ele vem ajudar. Vem trabalhar aí com a gente. Nas férias ele vem, me ajuda. Então assim, começou com 13 anos. O Matheus tem 16 anos. Eu já trabalho numa loja que meu pai tem. Ah, bom. Lá ele faz pega de tome, cartucho. Também tem um técnico que mexe com a gente, faz uma manutenção de impressores de computadores, também notebook. Então ele já vai tomar o lugar do técnico, tá vendo? Ou ampliar, né? Aumentar a demanda. Meu nome é Samuel, tenho 21 e sempre tive interesse em mexer em computador. Tipo assim, sempre mexi em parte de games, sempre joguei muito, entendeu? Aí eu quero mais aprofundar, mais a mexer mais na parte técnica no computador. Eu sempre me interessei, porque o meu amigo ele faz lá em BH engenharia da computação, aí ele falou, Samuel, fala, é legal. Eu criei um interesse, né? Eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui mexer com parte de... Tive um PS1, um PS2, sempre fui mais ligado nessa parte de jogos, esses negócios assim. Aí eu quero aprofundar mais. Então, pegando o gancho dele, vamos pegar quem mexe com carro. Nós temos o serralheiro que vai atender certa parte do carro, o pintor, o mecânico ali, a parte elétrica, o mecânico hidráulico. Tá vendo que é fracionado? E aí entra a especialização. E essa área de gamer, de tudo, é uma outra área. Hoje tem campeonato. Tem nego que vive só disso, disputa campeonatos. Mas imagina, aí eu vou puxar para o meu lado. Vocês estão lá, tá no treinamento, aí o computador para. Ele vai ter um conhecimento que ele viu, que talvez ele vai usar isso, e ele vai botar o equipamento dele para funcionar novamente. Então, o
ter um conhecimento dessa área nunca é desperdiçado, entendeu? Abre mais o seu leque. Então, você poder, né, mexer nisso é importante. Na minha época, eu tinha coisas de pedreiro, aprendi com meu tio. Quando eu fui fazer ali uma obrazinha, eu já tinha um certo conhecimento. E foi útil para mim. E isso pode acontecer com você. Talvez você pode seguir mais para a área de games, de software, mas não é desperdiçado. Tá vendo? Me chamo Pedro, tenho 22 anos de idade e eu descobri a paixão por informática no ano 2018. Porque a minha paixão mesmo era... Não deixou de ser minha paixão, mas a minha paixão mesmo era administração, empreendedorismo. E o meu objetivo de fazer esse curso é poder estagiar para ganhar experiência e mais para frente virar um empresário. Sim. E aí, Pedrão? Meu nome é Lucas, tenho 16. Eu vim fazer esse curso porque eu mexia no computador da minha avó, arrumava sempre quando dava problema e quis especificar. Ganhar mais experiência. Meu nome também é Lucas, eu tenho 21, eu trabalho de técnico na TI, atendendo. TI é TI Master, tá? Que é uma empresa bem renomada, o foco dela é software, gestão, né, de software, mas eles têm a clientela e aparece, ele tem que consertar, ele vai perder esse nicho? De jeito nenhum. Mas eles trabalham em software há muitos anos aqui em Sete Lagoas. Lá a gente atende muita empresa com demanda de rotina, né, preventiva. E fiz um curso mais para aprofundar e juntar mais dúvidas. Com certeza. Meu nome é Marcelo, tenho 15 anos. E eu estou fazendo esse curso porque eu gosto muito de consertar os computadores. Na casa da minha tia, a minha prima tinha virado a tela assim, e quando eu virei de volta, fui elogiado, eu gostei demais. É bom, né? É isso aí, seja bem-vindo. Vai aprender, a gente vai trocar muita experiência com o outro. Cássio. Meu nome é Cássio, tenho 61. Parece não, viu, Cássio? Mas eu estou aqui porque eu sempre conheço bastante tempo, tenho curiosidade de saber como é que funciona a BIOS, o processador, a placa-mãe, assim, o processo geral. Entendi. Porque você liga lá e fala assim, Cássio, faz isso para mim. Eu falei, como é que fica isso? Faz aquilo, como é que fica? Da minha geração, eu sou de 62. Em 82 eu estava com meus 20 e pouco. Gente, não tinha essa idade que vocês têm hoje. Meu filho está com 20 anos, mas você pega um menino de 6 anos, e quantos anos seu filho tem? 3. Já mexe já, olha essa ideia. Tudo, cara. Então, eu quero que você ligar para mim, cara, você tem que fazer isso, eu já sei que eu vou fazer. Eu vou tentar resolver, mas quando tiver gente, você não faz isso, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não saco nada. Fazer de forma ali sem medo, porque isso ajuda, o curso ajuda vocês a perder o medo e saber, não, a memória, o jeito, o encaixe. É isso que eu quero. Seja bem-vindo. Outra coisa, conselho, quem está fazendo curso aqui é uma vantagem enorme que vocês vão ter em relação a outras pessoas. Não desiste não, faz o curso completo que vai ser muito bom. Isso aí eu paguei ele, tá, gente? Para ele fazer essa propaganda. Meu nome é Marcos, então eu trabalho na área, né? O que acontece? Tem algumas coisas que igual o Márcio comentou aqui, que a gente já até chegou a fazer, às vezes faz de um outro jeito. Aí o que acontece? A gente pode desenvolver, pode melhorar mais, pode aprender mais. Igual esse negócio aí dessas experiências mostrou, eu tinha visto no videogame, e por acaso a placa ainda está até parada, então eu ainda não consegui consertar. No caso, eu estava tentando fazer com fluxo, igual você falou, e com A estação. de ar esquentando, dando ar, mas até agora não deu resultado. Talvez com forno, ainda não sei, né, como é que é o Sabe o que é interessante do forno? Tem resistência embaixo e em cima. Então ele esquenta proporcionalmente a placa embaixo e em cima. Uma máquina, porque existe uma máquina, que a gente fala da técnica rebaile, que é remover o chip, trocar as esferas. Então essa máquina, que é uma máquina muito cara, ela usa isso. Ou esquentar por baixo e por cima. Aí sempre tem
usou a técnica do forno e comprovou, ele conhecia a máquina e falou, vamos pegar um forno, vamos medir temperaturas, né? Isso eu vi em vídeos e comecei a praticar também. Então ela esquenta tanto embaixo e em cima. Então ele consegue moldar de forma mais eficaz essas microesferas. E o fluxo é essencial. Ajuda, igual pegar o salva-chip. O salva-chip é um fio de solda, porém com um estrutural dele diferente, a liga de solda é diferente. Que a hora que você mistura com a solda, todo mundo sabe o que é solda, não sabe? Deixa eu pegar aqui para quem não sabe. Pega esse tubinho aqui, ó, do lado direito, esse aqui, ó. Isso aqui é um fio de solda. Ele tem uma liga nele, estanho. É como se cimento jogou na parede. Vamos colocar o cimento da eletrônica, o fio de solda. É uma matéria-prima baratíssima. E os reparos que eu faço, eu uso isso o tempo todo. É mão de obra e fio de solda. E conhecimento. Práticas. Tá? E isso é muito importante. Mas é isso. E cuidar, né? Porque eu tive uma lesão no braço, principalmente nesse processo pandêmico, que veio muita placa. Então, esforço repetitivo, e aí deu tendinite. Pá. Isso aí que os meninos viram foi no processo aí do curso, o braço nem mexia, e aí fui para fisioterapia, tá ótimo. Agora esse aqui tá começando a doer, porque eu acho que eu deixei de usar esse passei, porque eu consigo usar as duas mãos para soldar. E aí eu troquei a minha estação de solda, eu uso um braço hoje, eu não uso os braços, aí eu só abaixo ela. Então, eu modifiquei o meu ambiente de trabalho, isso vou comentar com vocês durante o curso. Mas voltando, o fio de solda com o salva-chip, que é um tipo de solda, só que a liga é diferente, você mistura os dois, aí a hora que você vai remover um componente, por quê? Você soldou, a solda rapidamente ela seca. Com o salva-chip misturado, você tem um tempo, 1, 2, 3, e ela não secou. Então, o fluxo de solda em contato com as microesferas e o esquentar por baixo e por cima tem uma eficiência melhor, tá? Então, é algo, a gente vai abrir espaço para trazer equipamento de casa, para a gente fazer os testes aqui, viu? Aí vai ter os momentos que é onde a gente pode colocar em prática o seu equipamento lá, para você ver se vai dar certo ou não, tá? Mas, você terminou? Murilo, sou engenheiro, trabalho com saneamento, dependo 100% não existe, 99,99% do computador para trabalhar. E sempre tive interesse de aprender para poder dar manutenção Nos seus equipamentos. Não vai abrir concorrência, não? Não. Mas não é concorrência, é parceria, tá? Abrem a mente para isso, tá, gente? Conhecimento tem que ser compartilhado. Diego, 27, já trabalho no segmento, sou vendedor e técnico, sou apaixonado tanto por tecnologia quanto pela cultura japonesa. Eu ingressei na minha marca esses dois segmentos, né? De seguir com exatidão, revisões técnicas, né? Onde envolve o conhecimento japonês de metodologias, Kaizen, revisões de desempenho. Sou apaixonado por tecnologia de desempenho também, por games, igual o Samuel, né? Isso. Samuel mencionou. Eu ingressei na área como hobby inicialmente, trabalhava no ramo aí de engenharia também. Aí, no momento da crise da construção civil, eu transformei meu hobby, que era jogar e arrumar para mim mesmo, como profissão. Aí eu exerci primeiro com vendas, depois eu fiz alguns cursos, já fiz o curso de notebook com o Márcio. Vou fazer isso agora, que eu gostei bastante da metodologia do Márcio. Eu já tenho esses cursos e resolvi fazer novamente com ele. Eu gostei da forma que ele se expressa, a forma que ele nos ensina é muito importante para mim,
vocês vão ver que para vocês também. É o conhecimento que tem, a bagagem, ano trabalhada, né? Ano aula também, ano professor, né? Que ele tem, já deu muitos cursos, né, Marcos? Já aprendeu bastante. A forma que ele lida com pessoas também, ele se implica, ajuda no aprendizado, né? Eu gostei bastante. Depois eu... Quase um professor, né? Ele é meu estagiário. Seja bem-vindo. Então eu vou... Prazer, gente. O Filipinho aqui vai... E aí, galerinha, bom dia, tudo bem? Eu fui aluno do Márcio em 2012, tá? Eu comecei o curso de manutenção de computadores na ICL Informática, quando o curso ainda era lá no SESC. Depois desse curso de manutenção de computadores, eu passei a fazer o curso de redes FTV, quando a ICL mudou aí para esse local onde vocês estão. E durante esse curso de redes FTV, eu lembro que eu fiz uma arte gráfica e levei para o Márcio imprimir. E aí... a minha intenção era divulgar meu serviço de formatação e instalação de software. Né? Quando ele viu essa arte, ele interessou porque ele estava procurando alguém que pudesse mexer com essa parte da empresa. Naquela época eu já tinha 13 anos, 13 ou 14 anos, alguma coisa assim. E aí ele me chamou para a gente fazer um teste. Né? Eu fiz o teste. E acabou que eu segui mais a linha ali da questão de manutenção de computadores, manutenção de notebook, mais focado em manutenção de notebook. E aí a empresa acabou me contratando, trabalhei na ICL até 2019. Quando foi 2019, eu passei na faculdade, que era meu sonho, né? Passar na faculdade, cursar o curso de engenharia de computação, e entrei na UFOP. Hoje tem um projeto dentro da UFOP que eles contratam instrutores para darem aula em cursos profissionalizantes. No caso, eu dou aula do curso de manutenção de computadores. E aí tem todo o procedimento de entrevista, tem um processo lá que eles postam edital, aí você tem que concorrer à vaga, tem que fazer entrevista. E aí se a coordenadora do projeto gostar, né, avaliar seu currículo e tudo mais, você acaba sendo instrutor no projeto e ganha uma bolsa por isso. Ou seja, o curso que eu fiz lá em 2012, hoje, ajuda a me manter na universidade, porque eu recebo uma bolsa para ministrar aula, e essa bolsa é importante para minha manutenção dentro do campus. Então, porque eu moro em outra cidade, né, eu estudo em outra cidade. Então, o que eu construí, o que eu plantei lá no início, eu estou colhendo agora, que é a experiência, né, primeiro o curso que eu fiz, que vocês vão fazer a partir de hoje, e a experiência que eu adquiri durante todos esses anos da ICL. Passa a ser mais fácil, né, de ministrar a aula, de passar o que você sabe para outras pessoas. Isso acaba agregando não só para o pessoal, para a comunidade, porque esse curso ele é aberto para alunos da universidade e também para pessoas que moram na cidade ou nas cidades ao redor, como para mim também, que aprendo cada vez mais. No meu caso, na ICL, eu trabalhei muito mais com manutenção de notebook. Então, foi um desafio para mim ensinar o curso de manutenção de computador, porque eu tive pouca experiência nesse sentido. Mas a relação é a mesma. Um computador, seja de mesa, seja um notebook, seja um celular, ele tem o mesmo princípio de funcionamento. Então, acaba que para mim foi muito tranquilo, foi muito confortável lidar com isso. Hoje, por exemplo, eu estou terminando a primeira turma. Eu comecei com 3 turmas, todas já assistiram a última aula, e semana passada eu abri inscrição de novo dos cursos. Na primeira vez a procura foi muito baixa mesmo. Eu achei que eu nem ia conseguir fechar a turma. Agora, na semana passada que eu abri a inscrição para as 3 novas turmas, né, já que as outras 3 acabaram, eu fiquei surpreso, porque em um dia de inscrição eu já fechei uma turma. Então, assim, se naquela outra inscrição eu demorei um pouco mais para fechar todas as turmas, em um dia eu consegui fechar uma turma já, e praticamente já tem 2 turmas fechadas, e só falta uma agora, na sexta-feira. O pessoal não quer assistir aula na sexta-feira, né, por incrível que pareça, que eu tô tendo um pouco mais de dificuldade para fechar. Mas é isso, aproveitem o curso. Com certeza vocês vão ter uma base muito interessante.
que vocês vão levar para a vida toda e com certeza isso vai ser útil para vocês na hora de plantar e colher no futuro, né? Que vocês vão aprender aí, com certeza vai ser útil para muitas coisas, beleza? Bom curso para vocês. Mas essa interação que o Márcio tem é isso. Vocês vão vir aqui na frente, vai ter situações, a gente vai montar questões de orçamento, como que eu posso passar valor, como que eu posso cobrar. A gente vai ter provas práticas, provas teóricas. Prova não, exercício. Falar prova já fica com medo já. Mas e aí a gente vai ter essas interações, tá? O curso, a gente vai, essa parte de hardware, que a gente vai ver, placa-mãe, HD, memória, processador, e aí vem o que o Cássio perguntou, né? Mas ali a BIOS, foi o Lucas que comentou, aí a gente tem a placa-mãe, tem o chip de BIOS ou CMOS ou memória ROM, e ele está soldado à placa-mãe. Na grande maioria soldado, alguns modelos encaixado. A gente vai aprender a remover, mas está vendo placa-mãe? E aí eu coloquei aqui suas frações, suas divisões. É um slot, o slot que essas placas não tinham. Aqui é uma placa-mãe mais antiga, ela tem aqui interface IDE, interface de disquete, mas não tinha conexão SATA. A conexão SATA é uma tecnologia de conexão nova, tanto para a gente usar HD SSD quanto HD convencional. E essa conexão ela costuma quebrar, danificar. A gente vai aprender a dessoldar usando ferro de solda. Então, tá vendo? A gente vai conhecer esse interior todo, processador, sockets, bateria, costuma o socket da bateria danificar. Tem computador que não liga, principalmente os atuais. O ligar, ele liga, ele arma, mas não sobe o vídeo, não dá imagem na tela, por causa da bateria da BIOS. Tem condições? Então, modificou mais ainda o setup. Se ele detecta que não tem carga na bateria, ou se a bateria não está produzindo mais energia, ele não libera o sinal, ele não dá o start, ele não faz o checklist inicial. Tem modelos que é assim e tem modelos que não são assim. Eu comentei que todo computador precisa de ter uma memória RAM, não é? Foi. Mas vai ter modelo que você não vai visualizar a memória RAM assim, ó, em pentes. A plaquinha. O chip, tá vendo esses chips aqui, ó? Soldado na placa. Ah, Márcio, você falou e eu vi um computador que não tem memória RAM. Eu peguei um notebook do meu amigo e ele não tem. Deixa eu pegar a memória aqui. De note. Cadê ela? Aqui. Eu peguei uma placa que não tem a memória off-board encaixada, o pentezinho de memória, mas tem os chips soldados. O fabricante quis soldar os chips lá na placa direto. O que você tem contra isso? É decisão deles. Nós não temos nada a ver com isso, não. Soldado na placa. Mas tem memória RAM. Viu? E vai ter situações, a linha da Samsung não é muito comum. O que é isso? Bateria da BIOS. Não tem bateria da BIOS. Ah, mas como que a data e a hora não atrasa nesse notebook? Ela usa a própria energia da bateria principal para alimentar. Então a incidência de defeito é maior porque às vezes o cliente deixa a bateria descarregar. E eu vejo uma incidência muito grande de Note Samsung que apresenta problema na bateria, no chip da BIOS, por não ter essa fonte de energia fixa ali que é a bateria da BIOS, tá? Então só a título, né, de informação, no caso de um modelo que vocês pegaram, mas cadê a bateria da BIOS? Tem uma linha da Samsung que não tem bateria para alimentar a BIOS, tá? Deixa eu
passar aqui do Marcon. Olá pessoal, bom dia a todos. O Marcão tem quase uma lenda, ele tem 30 anos de mercado, é escritor, escreve poemas. E o interessante desse depoimento do Marco é que ele nunca teve empresa aberta, ele tem a empresa registrada, mas ele vai até os clientes. Ele não tem um espaço. Ele ia falar, mas nossa, eu admiro o seu sistema de ter funcionários, eu nunca tive, nunca soube ter funcionário. Então ele relata isso, é interessante. Olá pessoal, bom dia a todos. Marco Felipe aqui, também sou técnico em informática, né, trabalho na área aí há alguns anos. Há 30 anos eu trabalho na área de informática, mas não comecei como técnico, né? Já fui digitador, depois passei a ser programador, também dou curso de informática. Entrei na área específica de técnico em informática mesmo, foi em 98, 99 por aí, né? E me encontrei nessa profissão, depois fiz curso de redes também, né? Hoje em dia eu tenho uma empresa chamada Marfel Informática, mas a minha linha de trabalho é um pouco diferente das demais, porque eu trabalho com atendimento em domicílio. Então eu não tenho loja, né? Vocês não vão ver minha loja aberta por aí, não tenho redes sociais específicas sobre ela. Então eu vivo hoje em dia do boca a boca. Isso já faz muitos e muitos anos já, né? Então desde, vamos dizer, 98, 99, 2000 para cá, né? Trabalho dessa forma e graças a Deus vem dando certo. O Márcio, ele já é tradição na cidade, né? O curso dele já é um curso muito bem estruturado, muito bem falado, tanto que quando as empresas, né? A gente tem as nossas parcerias, não tem concorrência, né? Márcio sabe disso. E já teve, isso aí já passou, né? A época uma empresa de informática concorria com a outra. Hoje em dia nós somos parceiros. Eu sou parceiro do Márcio, o Márcio é parceiro do Bacana lá do notebook, né? Com a Gêmeos, com as outras empresas aqui da cidade, a gente vai compartilhando. Na verdade, não estamos dividindo, né? Nós estamos multiplicando, porque o importante é a satisfação do cliente, né? E tocando nesse ponto, que vocês não pensem só em ser técnico de informática, vocês têm que ser profissional, né? Então, quando chegarem num cliente, não vão pensando que vão arrumar o computador dele. O cliente não quer que ninguém arrume o computador dele, né? Parece estranho isso, mas o cliente ele quer que você resolva o problema, resolva a dor. Então, se o cliente está com dificuldade para poder imprimir um relatório, o computador não liga e tem que imprimir um relatório, ele não vai te chamar para arrumar o computador. Ele vai te chamar porque ele está com um problema e ele quer que o relatório saia, né? Então você está indo lá para fazer com que ele consiga abrir o programa, abrir o computador e o relatório sair, ele entregar e ficar tranquilo. Vai acabar com essa dor. Então a gente tem que pegar essa visão, né? Como diz aquele amigo nosso, né? Pega a visão que técnico de informática a cidade está cheia, mas profissionais são poucos. Então vocês vão formar aí, vários outros já formaram, Sete Lagoas tem muita empresa, né? Então a concorrência realmente é alta, mas o que diferencia um profissional do outro é o pessoal do profissional, né? Então é ter acolhimento, é ter educação, é saber falar e saber explicar o problema, né? Então a gente sempre resolve o problema. Eu brinco com os meus clientes que quando eu chego, né, ele pergunta, estou lá arrumando o computador, eu falo, sabe quanto é que vai ficar para arrumar isso aí? Eu falo, não, primeiro eu resolvo o seu problema e depois você resolve o meu, né? Então esse tipo de visão, né, de mercado é isso que diferencia um técnico do outro. É isso que vai fazer a diferença aí de você permanecer no mercado ou não, né? Porque não tem nada melhor do que a gente ser bem atendido. Você está passando ali uma dificuldade, a pessoa chega e te traz uma certa tranquilidade, você passa uma tranquilidade para o cliente. Então não fiquem só em fazer curso ao sábado, tipo, vai fazer o curso hoje, fechou a apostila e vai abrir a apostila só no sábado que vem, não funciona. Estudo técnico informática é estudo constante. Tem que estudar durante a semana, tem que ler artigos, tem que pesquisar, tem que se inteirar, porque a tecnologia ela muda todos os dias. Ela muda sempre. Então ela exige muito da sua atualização, seja através de artigo, de revista, de livro, de YouTube, seja lá o que for.
é isso que vai te manter no mercado. E é isso que vai fazer o mercado correr atrás. O Márcio, eu gosto muito dele, tanto no profissional quanto no pessoal, é pessoa de luz mesmo, que tem esse acolhimento também, né? Muitos de vocês que estão aí, pode ser amanhã seu funcionário da ICL, né? Ele pode indicar vocês para outras empresas que precisam. E como ele já é conhecido na cidade, para entrar no mercado, numa empresa através dele, é muito fácil, né? É muito fácil, basta a pessoa querer, porque a indicação, quando vai ter uma entrevista, você chega numa empresa, né? Você vai trabalhar numa empresa, precisa de um técnico interno lá naquela empresa. Você fala que você fez o curso na ICL, praticamente já passou no teste, tá bom, minha gente? Um abraço, sucesso para todos. Fique com Deus. Interessante um ponto que ele comentou, é algo que eu defendo. O tratamento, essa questão de máquina, homem, os cuidados que a gente tem que ter com o cliente, né? Tem clientes que geram muitos desafios para a gente, isso é normal, então a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio também, mas muito bacana dele, ele retratou ali a questão de resolver o problema, e às vezes a gente, de certa forma, acha que a gente está resolvendo o problema da máquina, e não é, né? Você está resolvendo um problema maior. O Marco é um cara show de bola, então, assim, um parceirão que a gente tem de anos, e vocês que têm a intenção de trabalhar na área, essa questão da tratativa que ele colocou, o jeito de lidar com o cliente, o explicar o defeito do cliente, a gente tem formas de trabalhar que eu fui evoluindo e melhorando com o tempo. Chega qualquer equipamento aqui na ICL, assina, né? Você sabe, é chato para quem traz, eu quero ir embora. São formas que a gente desenvolveu para evitar problemas futuros, para trazer uma transparência maior para o cliente. O que ele está deixando, quando ele vai levar do mesmo jeito. Então isso é muito importante. Ontem eu fui fazer a barba, falei, não, vou fazer lá no profissional da área, fica bonitinho, igual tem dia você chega com ela toda alinhada. E aí o barbeiro falou assim, mas eu tô com o notebook ali, você leva? Eu falei, não levo não. Você leva? Não, só, você é meu vizinho aqui. Eu falei, é porque a gente tem todo um procedimento, você tem que assinar as peças, tem que abrir, é todo um raio-x que a gente faz. E aí fui conversando com ele, eu vi que ele não gostou, e aí ele foi entendendo, ele falou, não é mesmo, hein? Aí ele falou, esse notebook é da minha namorada, e estava emprestado, então eu falei, olha a bomba que você ia jogar para mim, estava emprestado, é da sua namorada, você nem sabe qual modelo, joga na sua mão, você leva para mim, aí mexeu ou aconteceu alguma coisa, a reputação, foi o Márcio, que foi o último a mexer, entendeu? Então isso e eu divulgo isso, né, para as pessoas, o manter essa transparência é importante, porque lá na ponta o seu cliente começa a ter uma visão diferente do seu trabalho, porque a maioria está fazendo tudo igual, e a hora que você se destaca por algum detalhe, aí a coisa muda. Então aí você esse sistema de assinatura que foi patenteado, tá, Cássio? Não adianta você querer fazer lá na sua loja, não. Mentira, não tem nada patenteado, não. Requer o pincel atômico, aquele de escrever em CD, que só apaga com álcool isopropílico, não adianta passar, alguns produtos não saem. E o cliente assina todas as peças. É muito fácil um computador abrir e assinar, mas o notebook a gente tem todo um trabalho de abrir para poder assinar. E é importante. Imagina equipamentos que chegam de fora para a gente e que já aconteceu, né, de chegar equipamentos e a gente vai além quando é de fora. Daqui a gente só fotografa, de fora a gente filma. Chegou a caixa, a Amanda coloca para filmar desembalando e já teve cliente, mas o carregador, falei, não, vou conferir aqui para o senhor. Amanda, pega o vídeo de tal cliente tal. Aí, a última, não precisa não, senhor, não, faço questão, manda o link, olha aí. Deve estar aqui. Então isso é o quê? Para evitar problemas.
E a empatia tem que ter, gente. Eu já tive problema, eu tive um processo por, às vezes, o ter mais calma, entender a situação de um cliente de fora. Foi no início da pandemia. Ele mandou um equipamento para a gente, consertamos. Aí olha que interessante essa história. E aí falei com ele, vou estar te mandando o equipamento e tal. Ele falou, o Windows aí, o meu Windows é original e eu queria que formatasse. Né? Eu falei, o que foi feito no seu equipamento foi BIOS. Olha a BIOS entrando em ação. A sua BIOS estava com defeito. Antigamente, Cássio, caso você comprou um computador novo, que você tinha muito dinheiro, o gráfico bombava, né? A gente comprava computador com licença, vinha um selo tridimensional com a licença da Microsoft. Alguém já vinha selos pregados. Tá. Hoje modificou, não vem selo assim mais. A licença vem dentro do chip da BIOS. Quando você compra já o equipamento licenciado, vem dentro do chip. Se você compra a licença posteriormente, te manda um código de ativação por e-mail, cadastra-se o seu e-mail e tal. Mas hoje vem dentro do chip. Tá vendo a evolução da BIOS? Como que, né, evoluiu bem? E passei isso para ele e ele falou que não, talvez não entendia e ficou nessa insistência. Eu falei, eu não aguento não. Voltei o chip de BIOS, devolvi o pagamento para ele e postei o equipamento dele de volta. Passou 3 semanas, chegou uma carta para mim, levou na justiça. Eu devolvi o equipamento que ele mandou para arrumar e eu tinha, que a gente faz vídeo do equipamento funcionando, manda para o cliente, como eu tinha feito isso para finalizar, mas parando na BIOS ele ficou aquela chatura, aquela resenha, aquela complicação e falando, tem como recuperar, como que vai recuperar se o chip está com defeito? E aí veio a pandemia, por sorte minha, mas não foi bom a pandemia, mas eu tive esse ponto, porque eu não precisei ir na audiência lá no Rio Grande do Sul pessoalmente. Olha que interessante, o cara não gastou, ele só gastou com o envio de transporte para a gente. O dinheiro eu já tinha devolvido para ele, outra falha minha, sem ter comunicado, estou desfazendo aqui, já devolvi, já embalei, mandei o vídeo para ele embalando, tudo bonitinho, e recebi. Ele foi lá no local, tudo de graça, levou na justiça, tudo bonitinho, sem gastar nada. Eu tive que contratar um advogado para fazer minha defesa. Ia gastar mais com viagem. Frio, parece que lá é um frio que ninguém imagina. Nossa Senhora. Ia ter que comprar roupa de frio em excesso. E aí fomos para a audiência online. Ótimo. A primeira audiência, não sei o que deu aqui, que a gente não conseguiu conectar. Aí teve que remarcar. Aí remarcou. Aí na audiência eu falei, não, oferece R$1.000 para acabar com isso. Porque o meu advogado falou, Márcio, a pandemia está indo embora, é bom resolver isso antes, que corre risco de você ter que ir lá. Eu falei, deixa eu fazer uns cálculos. Não, oferece R$1.000, vão acabar com isso. Aí o juiz de custódia lá tal, não, oferece. Aí o juiz disse, o senhor aceita, senhor José? Não, na verdade eu quero que ele conserta para mim. Que ele já parece que ele tinha mandado para... Falou que é autorizado, sei lá, eles falaram que tinha que trocar a placa, né? E aí, não, eu quero que ele conserte. O senhor tem certeza? Aí o advogado falou, você quer que... manda de volta, é mais barato para mim, ué. Eu vou dar R$1.000, eu consertar. Mas queria consertar sem eu cobrar nada. Eu falei, não, beleza, sai mais barato. Aí mandou, consertamos, mandando de volta. Pronto. Mas tá vendo, às vezes, o não conversar, o ter. Então eu vejo o Márcio antes desse problema e depois. O temperamento, às vezes querer resolver rápido demais as coisas. O parar, sentar, respirar, pensar é importante. Porque quando se trata de justiça, se você falhar ou não falhar e a outra pessoa te levar, principalmente a gente atende muito cliente fora, qualquer situação eu vou ter que ir. Então só aí já é gasto.
Então, o ter esses pequenos detalhes de foto, filmar, fotografar, qualquer equipamento que vai enviar para a gente passa o risco, corre o risco quando é oxidação, mas está ligando o equipamento, mas não funciona, corre o risco de parar de funcionar. O comportamento pode mudar, você assume? Tem que ser isso. Tem e os nossos apps, a gente ele está ativo lá para perder depois de um tempo, apaga, a gente tem que printar e guardar. Então a gente tem que ficar atento por causa de todos esses detalhes. Né? A gente está um patamar acima de questão de clientes. Modificou essa. A gente tem clientes do Brasil todo. Claro que eu queria conhecer o Brasil todo, mas não dessa forma, né? Se fosse 0800 para mim ir lá, não, o juiz igual ele teve tudo 0800, não, você pode vir cá que a justiça vai pagar seu transporte, é gratuito, aí eu queria, mas você ter esse gasto todo, você cobra um reparo, em média os nossos reparos para fora é mais caro, média 420 a 590 reais que a gente cobra reparo de notebook para fora, para dentro da cidade aqui, igual você tem a média valor lá, é 260, 320 reais, não tendo peça, só mão de obra, mas para fora é quase o dobro. Porque entra a questão de mercado livre, de marketing que a gente investe, Google Ads que a gente paga, então entra outras questões. Mas tem as questões que às vezes fala, não, vamos ver se esse menino está apto para continuar. Aí vem um coice desse, e aí você de 18 anos, primeiro processo. E de algo que eu não tive problema nenhum. Eu tive que fazer de graça e gastei quase R$2.000. O advogado, tive que pagar. O frete, nem o frete, ele encrespou para pagar, tem condição de volta? O frete. O meu advogado falou, Márcio, a pior coisa que você fez foi ter devolvido o dinheiro para ele sem comunicá-lo. Eu falei, não está aguentando mais conversar com ele. E ele mandou para a gente resolver. Então fiquem atentos. Então qualquer problema que eu tenho hoje, eu faço cálculos. Eu falo, não, igual chegou uma aí que o cliente mexeu na placa, está na garantia, mas ele mexeu no soquete. Aí que interessante. Ele mexeu no soquete, ele quebrou aqui o soquete da bateria. Só que a gente tem foto, tem tudo, os vídeos, eu mostrei. Ele falou, não, olha aí o que você dá, o que vai ficar. Só que eu vi que isso aqui não é o problema. O chipset queimou, está na garantia, então eu vou ressarcir ele. Mas se não fosse isso, eu tenho as minhas provas. Entendeu? Mas qualquer coisa que você faça assim, se o cara me acionar na justiça eu ter que viajar, é melhor. Eu falei, não, você comprou a placa, eu vou te reembolsar a placa. Sai muito mais barato. Tá? Então sempre coloca na balança esses detalhes durante esses 7 meses aí. A gente vai trocar muita figurinha, a gente vai discutir muitos detalhes sobre isso. Mas é importante ficar atento, tá? Vocês só estão iniciando. Então, para finalizar, gente, liberar o pessoal, o Alan, ele tem uma história, ele faz parte, né, da minha história porque eu estagiei com ele. Ele veio em Sete Lagoas ministrar curso de manutenção de computador em 2002, isso, nós já estamos em 2002. E eu fiquei conhecendo ele nessa escola. Ele é paraplégico, ele nasceu paraplégico, aqui não dá para ver, mas ele é cadeirante. Ele é formado em mecatrônica, ele vai contar um pouco aqui, mas é um cara excepcional. Poder de persuasão eu nunca vi igual. Fantástico. Assim, os clientes chegavam, o cliente já chega destravado, né? Pela situação dele. E o profissionalismo dele é fantástico. Então eu por ter morado com ele, eu fui para Campinas, ele tentou abrir um negócio lá, fiquei
3 para 4 meses vivendo informática lá em Campinas, ajudando ele. Então me tornou um profissional melhor fazendo estágio, porque eu tinha feito curso de manutenção com o Eriel no Senac e logo depois eu fiz informática nessa escola. E aí ele veio ministrar de manutenção de computador. E aí eu fiquei conhecendo, falei, você não quer um estagiário e tal? E aí comecei. E ficamos amigos. A gente teve uma festa de confraternização de 18 anos da ICL. Ele mora em Betim. Aí eles trouxeram ele de surpresa, eu não sabia que ele ia vir. Trouxeram ele veio. Cara, fantástico. Grande parte do que sou devo a ele, tá? Gente, vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Alan, tá? Alex. Eu vou falar um pouquinho de mim, depois a gente vai entrar um pouquinho na questão do curso, na questão mercado. Eu vou falar um pouquinho também sobre o nosso grande amigo Márcio, instrutor do curso. Vamos lá. Meu nome é Alan, como eu falei anteriormente. Eu sou TI, tá? Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Sou desenvolvedor mobile e desenvolvedor full stack. Trabalho com TI há mais de 20 anos e trabalho também no Grupo Itaú na parte de desenvolvimento de mobile e parte de segurança. Eu já tive aí no lugar que vocês estão hoje, nos dois lugares. Eu tive no lugar de aluno, já tive no lugar de instrutor. Eu conheci o Márcio há uns 20 e poucos anos atrás, exatamente no mesmo lugar onde eu era instrutor do curso de manutenção de computadores, tá? E nós fizemos uma grande amizade e ele acabou fazendo um estágio comigo em São Paulo. E nós fomos até São Paulo, moramos lá em São Paulo. E ele, que já tinha um curso de manutenção, já tinha um curso de eletrônica, acabou estagiando comigo. É uma pessoa fenomenal, maravilhosa, muito dedicado, muito interessado no aluno, no aprendizado do aluno, sobretudo, que é importante para ele, e muito qualificado e competente, uma das melhores pessoas que eu já trabalhei na minha vida. E eu vou falar um pouquinho disso para vocês. O Márcio é testemunha viva disso. O Márcio, quando começou fazendo estágio, ele tinha a mesma visão que eu no começo. Nós pegávamos um equipamento para poder dar manutenção, então aquele equipamento simbolizava muito mais do que o equipamento para a gente. Ele simbolizava a conta de luz que tinha que ser pago, a melhoria de vida que a gente focava. Ele simbolizava um remédio que tinha que ser comprado. Ele simbolizava muito mais do que uma máquina. Então, como ele simbolizava isso para a gente, nós não podíamos nos dar ao luxo de falar assim, olha, não dou conta de arrumar, não consigo arrumar. Então, a gente debruçava no equipamento e varava à noite se precisar. Então, eu me lembro de várias histórias, mas dentre elas, uma que o Márcio estava extremamente focado em São Paulo, lá comigo, e ele já estava há mais de dia no equipamento e acabou, nós tivemos que refazer o equipamento porque ele desbarrou numa conexão elétrica e acabou desligando e a gente perdeu o que estava fazendo. Mas o foco dele era impressionante e é o que a gente espera de todo do bom aluno, e o próprio aluno tem que esperar dele mesmo se ele quer melhorar de vida. Eu tenho a dizer para vocês, gente, que ninguém vai bater na porta de vocês e entregar uma mala com dinheiro. Vocês é que vão ter que plantar o próprio futuro para colher depois. Vocês é que têm que dedicar e querer ser o melhor profissional que vocês puderem ser. E o mercado hoje está carente disso e muito. Tá? Mas ele está carente de bom profissional. Profissional ruim, profissional desonesto, que rouba peça de cliente, profissional meia boca. Isso as pessoas estão cansadas. Eles não querem isso, isso não vale nada. Literalmente não vale nada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje a minha manutenção é a mais cara da cidade. Mas o cliente sabe disso e opta por pagar. E eu pergunto para vocês por quê?
Porque ele sabe que aqui não vai ser roubado, ele sabe que aqui tem garantia. É isso que você vende mais do que um produto, mas você vende sobretudo serviço. E é isso que a gente espera de vocês, alunos, e que o mercado espera de vocês, alunos. Tá? Posterior ao curso de manutenção, eu e o Márcio, fizemos uma especialização em São Paulo. Nós saímos daqui de Minas, foi eu e ele para lá, foi a primeira viagem que a gente fez fora. Ficamos hospedados lá, Márcio e eu, e fizemos um treinamento sobre o curso de manutenção de notebooks. E foi outro curso que foi maravilhoso para a gente, tanto para mim que estava aprendendo na época e para ele também que estava aprendendo. E de novo, gente, o Márcio focado 100%. Para vocês terem uma ideia, a gente saía de manhã do hotel às 9 da manhã e a gente entrava, né, no local do curso e saía de lá só às 5 da tarde. A gente almoçava lá, tomava café lá. E quando a gente chegava no hotel, ao contrário que todo mundo, né, vamos sair, vamos fazer, não. Márcio queria ficar e ficava fazendo o quê? Estudando a lição do dia seguinte, do próximo dia, com uma apostila. Eu mesmo falava com ele, não, Márcio, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa. Não. Focado 100%. E isso é muito raro. Então, eu estou dando parabéns a vocês, que está entrando no curso hoje, e venho reforçar para vocês que vocês estão em excelentes mãos. O Márcio é extremamente dedicado, extremamente focado, qualificado, sobretudo. E, sobretudo, ele vê vocês com um aspecto humano e não como número e não como mais um. Então, vocês podem ter certeza que ele vai focar, ele é um cara que vai ter um interesse individual em cada um de vocês, para querer orientar, ajudar da melhor maneira possível. Ele é uma pessoa extremamente simples. E vocês estão com um ótimo profissional, meus irmãos. Parabéns para vocês aí. Eu desejo tudo de bom para vocês nessa jornada que vocês estão começando agora. E vai ser só o primeiro passo, né? A gente sabe que a nossa área aqui é uma área que nunca se para de estudar. Nunca. Sempre tem coisas novas, sempre tem atualizações a serem feitas, sempre tem algo a se aprender e vai ser sempre assim. E aí que está o bom profissional. O cara que estuda, faz um cursinho e para, ele não tem um futuro profissional longo. Ele logo fica ultrapassado e logo sai. Eu tenho várias formações, igual eu falei com vocês, algumas dentre elas, por exemplo, sou perito forense computacional. E eu continuo estudando até hoje. Então, mesmo com todas essas formações, eu entrei agora num novo curso e continuo estudando até hoje, né? Mas também continuo estudando. Então, é isso. Bom futuro para vocês. Bem-vindo ao curso. E no que precisar aí de mim, o Márcio sabe que pode contar comigo, vocês também, tá bom? Até mais, gente. Foi um prazer e estamos juntos sempre. Quase que eu mando um beijo. Isso é uma figuraça. Alan é show de bola. Pedrão teve a oportunidade, não é, Pedro? E o interessante, ele nasceu paraplégico, ele tem 2 filhos. Então, quando sofre um acidente, a chance de ficar impotente é muito grande, né? No caso dele, não. Ele tem 2 filhos, a cara dele, tem que ver. E é lutador, guerreiro. A gente andava aqui a Campinas e gosta de farra, vocês viram lá, né? A Alan queria sair, vamos, tinha um outro amigo nosso, a esposa dele estava também. Falei, não, eu tô aqui focado. E queria ir pra farra. Isso aí gosta demais, é boêmio. Então, assim, tá vendo a limitação física? É uma limitação física, mas não atrapalha ele em nada. Ele tendo alguém, né, para ajudar a gente, né? Caminhava com ele, conduzia ele. Então, é show de bola. Como tive o Evânio, que é deficiente visual, que fez o curso de manutenção de computador. Ele veio na turma, eu trouxe ele no curso de notebook para trocar, né, os meninos tiveram a oportunidade,
Uma tia minha falou, mas tem um irmão lá, ele é evangélico, tem um irmão lá da igreja que mexe com computador. Eu falei, tia, todo mundo mexe com computador. Não, mas ele é diferente, ele é deficiente visual. Eu falei, ele mexe? E ele comentou que ele ficou sabendo do seu curso. Eu falei, não, traz ele aqui, deixa eu conversar com ele. E levou, era na época do SESC ainda. Levou ele e aí fui conversando. E ele, na época, ele já usava o JAWS, que é um software de interação para deficiente visual. É um programa que você instala e tudo que você mexe, o programa vai falando, relatando de forma rápida. Mas como ele já tinha treinado, então ele usava perfeitamente. Ele gravava spot. E aí, pouco tempo depois, nós fizemos parceria, fomos ministrar palestras em escolas sobre isso, mercado de trabalho. E ele, uma vez no Arthur Bernardes, ele gravou um spot assim, ao vivo, para o pessoal ver. Fez uma propaganda minha. E tudo no teclado. Então, tá vendo? Que não tem limites e um software que foi desenvolvido para acabar com essa limitação dele. E usa celular, e tem um aplicativo que interage, usa celular, anda em BH. Ele tem 2 filhos. O filho mais novo que também fez o curso, o Efraim, já fez aqui, o filho dele. O filho dele fez várias cirurgias. Ele enxerga, mas ele tem que chegar assim, próximo. Você vê o olho dele que é todo manchado e tal, mas ele anda sozinho. Ele foi o que enxerga, mas não perdeu muita visão. E o que enxerga 100% é a filha. A esposa também é deficiente visual. Então assim, você vai na casa, você fica de bobeira, cozinha e faz tudo. Então, show de bola. Vai ser bacana trazê-lo para vocês conhecerem e ele trocar um pouco. Mas a parte física, ele foi 100%. O software, a parte de setup limita. Porque não tem o JAWS e nem tem como instalar um softwarezinho para interagir com ele. Mas a hora que instala o Windows, instalou o JAWS, o resto ele faz. Entendeu? Então, assim, desmontava, um dia chegou com fonte, eu tirei, falei, eu não fiz o curso à toa, não. Comprou a fonte, levou e montou. Então, um cara fantástico, tá? Então, só para vocês sentirem assim, a gente fica reclamando demais, lamentando demais, tem gente que passa por situações, viu? Fica culpando o pai de vocês, meu pai vocês novos aí, tem que agradecer demais, tá? Gente, então por hoje é só. Na próxima aula já funciona da seguinte forma. Eu já vou deixar as peças, a gente já vai comentar, vou passar informações, a gente já vai analisar e já praticar, tá? Hoje foi um apanhado, foi um prazer. E aguardo todos vocês sábado, no mesmo horário, no mesmo canal. Ótimo dia. Hoje não tem café, mas nós temos a tradição do café compartilhado. No próximo sábado tem café.